Bem-vindo ao primeiro dia, do nosso devocional em prol da Conferência Profética 2024. Então, de hoje até o dia 24 de novembro, nós vamos estar aqui, sempre às 10 horas da noite, para juntos meditarmos na Palavra de Deus, para juntos meditarmos naquilo que o Senhor tem para nós. É um prazer estar aqui ministrando diante do Senhor. Eu fiz um voto ao Senhor de que eu vou estar aqui, mesmo que não entre ninguém, mesmo que ninguém assista agora. Então, já fiz o meu caderno aqui, Então eu anotei aqui, 21 dias de consagração, algumas anotações que Deus já falou comigo no dia de hoje. Então, anote aí o que o Senhor fala com você. Então essa live aqui é pra gente compartilhar a palavra, ler a palavra e orar. É um devocional. Para quem não sabe, um devocional tem vários tipos, mas nós compartilhamos, lemos uma palavra, estudamos o que essa palavra está nos falando e oramos, Então o devocional de hoje está lá em Romanos. Romanos capítulo 1. Vamos lá? Eu gosto de ler. Romanos capítulo 1 diz assim, versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas, nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, que, como homem, era descendente de Davi. Paulo ele se apresenta para os romanos, essa carta é aos romanos. Paulo então se apresenta aos romanos e ele traz uma fala muito importante para nós cristãos. Ele diz, Paulo, servo de Cristo. E em outras versões ele está dizendo, Paulo, escravo de Cristo. Paulo, escravo de Cristo. Querido, o Evangelho, ele existe para nos tornar filhos de Deus. Mas acima de tudo, servos, pessoas que servem para um propósito. O Paulo está dizendo, eu sou um escravo de Cristo, eu sirvo para um propósito, eu sirvo para uma necessidade, eu sirvo para um envio, eu sirvo por um chamado. O meu chamado é maior do que a minha vida, porque eu sirvo a um Pai, eu sirvo a um Deus, eu sirvo a uma pessoa que se importa comigo, se importa com quem eu sou. Então a gente já começa com o apóstolo Paulo chegando para os romanos dizendo, Paulo, escravo de Cristo, eu sirvo para um propósito, eu sirvo para um projeto que é maior do que eu sirvo para um propósito e para um projeto que está acima dos meus desejos, das minhas vontades, dos meus prazeres, daquilo que eu quero como ser humano. Eu sirvo para Cristo. Bruna, seja bem-vinda. Paulo, eu vi que alguns estudantes da escola Pablo, Rian, manda mensagem os alunos aí do PV, tá? Sejam bem-vindos. Então, o apóstolo Paulo, do primeiro versículo até o versículo 3, ele fala que ele é servo de Cristo. Ele vem aqui, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi. Ele continua. E que mediante o Espírito de santidade foi declarado Filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. A palavra aqui, versículo 4, que mediante, a palavra aqui, essa palavra mediante, ela está dizendo o seguinte, ele foi designado, ele foi gerado, ele foi decretado. Cristo, mediante ao Espírito, ele foi gerado, ele foi designado, ele foi trazido a nós mediante ao Espírito Santo. E ele foi designado Filho do Deus vivo. Ele diz, por meio dele, de Cristo, e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Meu querido, cristianismo é pela fé. Viver a nossa vida comum, o lavar a louça, o lavar a roupa, o arrumar a casa, o pegar um ônibus, trabalhar numa empresa, no escritório ou dentro de um carro, o ser, o existir,
Nós existimos, nós somos por um propósito que vem pela fé. Se você não tentar entender o cristianismo pela fé, você não vai conseguir entender o cristianismo pela filosofia, pela sociologia, pelas ideologias humanas. Ele está dizendo, por meio de Cristo e por causa da sua... Por meio de Cristo e por causa do seu nome, recebemos graça e o ministério, né, o apostolado, para chamar dentre todas as nações um povo à obediência pela fé. É só pela fé, querido. Nós comemoramos semana passada a Reforma Protestante. Sola fide. Somente a fé. Você, querido, não vai vencer porque você é bom. Você não vai vencer porque você tem dinheiro. Você não vai vencer porque você é inteligente. Você não vai vencer porque você teve estrutura financeira ou estrutura psicológica para vencer. Você vai vencer pela fé. Pela fé em Cristo Jesus é que nós somos salvos. Ei, querido, a maior obra de Deus na sua vida não é te dar alguma coisa, mas é fazer você ser alguma coisa. É tornar você alguém, é tornar você uma pessoa com nome, com uma história. Mas pela fé em Cristo Jesus é que nós vamos conseguir, é que nós vamos avançar, é que nós vamos ter condições para fazer o que nós fomos chamados. E aí ele continua. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Cristo. A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos, a vocês, graça e paz da parte de nosso Senhor e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está saudando. Ele está saudando. Os romanos está dizendo, eu fui chamado. O apóstolo Paulo dizendo, eu fui chamado, mas vocês também foram chamados. Vocês que já estão conhecendo, que já estão tendo contato, vocês que já estão tendo relacionamento de alguma forma com Cristo, foram chamados nele e por ele e para ele. E aí ele continua, Paulo anseia visitar a Roma. Antes de tudo, sou grato a Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre lembro de vocês. Ele está lembrando dos romanos, né? Em minhas orações da igreja em Roma. Em minhas orações, e peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, me seja aberto o caminho para que eu possa visitá-los. E aqui vai começar o mistério. Anseio vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum carisma, algum dom espiritual, para fortalecê-los. Querido, olha o que ele está dizendo. Assim, anseio vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. Ei, a fé é um dom de Deus. É um carisma de Deus revelado à igreja. É um carisma de Deus revelado a quem quer seguir a Cristo. Ei, você vai conseguir permanecer fortalecido no Senhor através dos dons do Espírito que são revelados pelo poder do Espírito Santo na sua vida. Você é uma pessoa comum. Você que ainda está na escola, você que ainda não tem faculdade, você que ainda não tem a sua casa própria, os seus bens, você que trabalha numa empresa, que é faxineiro, que é empresário, que é professor, que é somente um auxiliar de alguma coisa, Deus te chamou, você que é do lar, Deus te chamou e quer derramar sobre você dons espirituais, dons de poder, dons de revestimento, para quê? Para te fortalecer, porque o dom nos traz fortalecimento de Deus, para que a gente permaneça de pé, para que a gente permaneça firme, para que a gente permaneça constante, para que a gente veja os sinais, porque a palavra de Deus diz o quê? Os sinais acompanharão aqueles que creem. Então o apóstolo Paulo está dizendo, eu não vejo a hora de ir ter com vocês, para que eu possa compartilhar algum dom de Deus. E aí eu fui ver essa palavra no original, essa palavra dom espiritual. Eu fui ver essa palavra e eu acho muito interessante. Obviamente, né? Ele está falando do carisma, né? Ele está falando do dom natural, mas eu fui lá ver essa palavra no original e olha, ela tem um significado abrangente, né?
Qual que é o significado? É o carisma. Aí ele está dizendo assim, ó, favor que alguém recebe sem qualquer mérito próprio. Aí ele está dizendo dom da fé, conhecimento, santidade, virtude. Ou seja, quando nós recebemos o dom de Deus, nós recebemos fé, conhecimento, santidade e virtudes. Para quê? Para o fortalecimento do nosso corpo. Quando nós somos revestidos do dom, quando nós somos revestidos do carisma de Deus, nós temos fé. A gente vence desafios, a gente vence levantes, a gente vence apontamentos, a gente vence crises. Nós temos conhecimento, porque ao vencer essas situações, nós vamos ter conhecimento de Deus. Deus vai se revelar para nós, a palavra vai se revelar para nós, o Espírito Santo vai abrir os nossos olhos espirituais. Isso mesmo, Iliane, é uma palavra poderosa, uma revelação poderosa para nós nessa noite, que vai gerar em nós santidade, porque nós não vamos querer quebrar o nosso relacionamento, porque a palavra diz, sejam santos como o Pai de vocês é santo. E qual é o nosso Pai? Deus. E gera virtudes, nós vamos tendo capacidades, capacitações, nós vamos cantar, nós vamos pregar, nós vamos dançar, nós vamos servir, nós vamos adorar, nós vamos conseguir realizar obras maiores do que a Cristo fez. Então o apóstolo diz, eu quero compartilhar o que com vocês? Algum carisma, algum dom, algum favor que vocês não merecem, que vai gerar em vocês fé, que vai gerar em vocês conhecimento, que vai gerar em vocês santidade, virtude, que vai gerar perdão dos pecados, que vai gerar salvação, que vai gerar intimidade. Ei, Deus não quer que você sente a sua bundinha na cadeira da igreja e assista um culto. Deus quer revestir a tua vida de dons espirituais para gerar em você fé, autoridade, virtude, poder, conhecimento, entendimento, santidade, relacionamento com Deus. Mano, isso é forte, para com isso. Se isso não é forte, eu não sei o que é. É forte. É forte, porque quando nós recebemos o dom de Deus, o que a palavra de Deus fala? Nós erramos porque não conhecemos as Escrituras e o poder de Deus. O que é o poder de Deus? É os dons que são revelados em nossas vidas. E mais, muito mais, é mais profundo. E ele continua, versículo 12, acompanha aí comigo. Isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados na fé. Sabe por que tem muito crente fraco, capenga na fé? Sabe por que tem muito crente medíocre? Sabe por que tem muito crente que está desanimado? Sabe por que tem muito crente caído? Porque não recebeu o dom de Deus. E ele fala, o versículo é, isto é, o apóstolo Paulo diz, eu quero compartilhar um dom com vocês, para que vocês sejam fortalecidos e para que vocês sejam mutuamente encorajados na fé. Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas espírito de poder. O dom da fé, o dom de autoridade espiritual, de conhecimento, de discernimento, de entendimento, de santidade, de coragem. Coragem para dormir no escuro, coragem para enfrentar Satanás, coragem para enfrentar os demônios, coragem para enfrentar as nossas vontades, boas e ruins, os nossos desejos, bons e ruins, em amor a Cristo. Olha o que o apóstolo Paulo está falando para a igreja de Romanos, em Romanos. Eu queria estar aí com vocês para compartilhar algum dom, para fortalecê-los e encorajá-los. O dom de Deus para nós não é para que a gente fique olhando para as paredes da igreja e falar, olha como é bonito, mas para nos encorajar e nos fortalecer, para que a gente fique forte. Deus te chamou para ser forte, Deus te chamou para ser corajoso, Deus te chamou para ser vencedor com autoridade espiritual. De você olhar para tua casa e falar, Satanás, sai das minhas finanças, sai do meu filho, sai do meu irmão, sai do meu amigo, sai do meu vizinho, sai da minha vida. Olha o que ele está dizendo, gente, isso aqui, para. Vamos lá alguém, como diz os meus amigos da Refúgio, vamos lá alguém. Eu quero compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. Isto é, para que eu e vocês, ele não se exclui. Ele não se exclui, para que eu e você sejamos encorajados na fé. Para. O que falta para a nossa igreja nos dias de hoje é ser encorajado na fé, em Cristo Jesus. Encorajados não naquilo que nós vemos, porque fé não é para aquilo que a gente está vendo. Fé é para gerar o que a gente não viu. Fé não é para provar para ninguém que a gente está certo.
Fé é para provar que existe, que nós vimos antes de ser formado. Senhor, eu vou conquistar aquilo que eu já vi espiritualmente. Ah, mas você não está vendo fisicamente. Não estou vendo, mas eu tenho fé. E eu vou gerar isso no mundo espiritual. E eu só vou tomar posse no mundo natural. Esses dias a pastora Janaína estava pregando na nossa igreja. E ela falou, né, ela deu o exemplo lá do Paul Young Cho. E é verdade, se nós não temos fé para comprar um chinelo, se nós não temos fé para comprar um tênis, se nós não temos fé para comprar uma roupa para os nossos filhos, que fé que nós vamos ter? Se nós não temos fé para pagar um aluguel nosso, para comprar a nossa casa, se nós não temos fé para fazer uma viagem, se nós não temos fé para adquirir um bem, qual é o tipo de fé que nós temos? Encorajados na fé, isso mesmo. O apóstolo Paulo diz, eu quero compartilhar com vocês algum dom para encorajá-los, para fortalecê-los. O dom de Deus não é para a gente se gabar, é para ser fortalecido e encorajado. Pega essa. Pega essa. Isso, como diz os pentecostais, isso desceu agora, é quentinho do céu. Os dons não é pra gente se expor, pra gente ser uma vitrine para as pessoas dizer, olha como você é poderoso. Não, é para que nós sejamos encorajados e fortalecidos. E é para a igreja. Para quê? Para instruir, para consolar, para direcionar a igreja. Não é isso que o apóstolo Paulo diz? Para exortar. Gente, isso é poderoso. É por isso que o Martinho Lutero, quando leu esse livro aqui em Romanos, ele fez o que ele fez. Vamos continuar, senão a gente não termina a live? Versículo 13. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os mais gentios. Sou devedor tanto a gregos quanto a bárbaros, né? Ou gentios, né? Em outras versões, né? Tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês em Roma. Versículo 16 é outra pedrada para nós. Vamos lá. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Vamos parar aqui. Eu acho que eu não vou conseguir completar o capítulo 1 hoje. Talvez a gente complete amanhã. Olha só o que ele fala. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A palavra poder aqui, se você for ver lá no original, palavra poder aqui no original, vamos lá, que eu gosto de trazer, versículo 16 a gente tá ok? Palavra 16, ele diz, não me envergonho do evangelho. O evangelho é o que, gente? Boas novas. Eu não me envergonho das boas novas. Por quê? É o poder de Deus. A palavra aqui é dunamis. Segura essa, dunamis. O que significa dunamis? Poder, força, habilidade. Como nós aplicamos isso? É o poder natural de Deus em nós para que a gente resista. É a força natural de Deus em nós para vencer desafios, para vencer o inimigo. E é a habilidade natural de Deus em nós para nos levar a influenciar pessoas ao nosso redor. Para com isso. O evangelho não é só uma palavra que nós pegamos aqui e lemos. O evangelho é as boas novas que vai me dar poder para resistir e vai me dar influência para lidar, para influenciar pessoas no reino de Deus. O poder de Deus é a força que vai me fazer permanecer de pé diante da palavra de Deus, e é a habilidade que vai me dar dons espirituais para guerrear nas regiões celestiais. Mano, a gente acha que o evangelho é só a pregação da palavra e acabou. O evangelho é o dunamis, é o poder, é a força, é a habilidade que Deus nos dá, inerente, é que vem do Espírito e sai para fora, é o que vem do Espírito e gera em nós capacidade, é o que vem do Espírito e gera em nós paciência. É por isso que muitas vezes quando você está aí no seu pior momento, você vai orar. É por isso que no pior momento da sua vida, você não vai reclamar, porque Deus já te deu a habilidade para entender o que está acontecendo e te deu a habilidade para resolver o que precisa ser resolvido.
O Evangelho é o manual que nos dá a direção para fazer tudo. Tá doendo? Abre a palavra de Deus. O Evangelho vai trazer boas novas para sua dor. Tá sendo difícil vencer o inimigo? O Evangelho vai te dar armas para vencer nas regiões celestial. Tá complicado você entender a prova, a tribulação? O Evangelho vai te dar força, que vai vir de dentro. Porque a palavra de Deus diz que aquele que crê nele, do seu interior fluiriam rios de água viva. E essas águas vivas vão trazer nutrientes, vão trazer habilidades, vão trazer elucidações para sua mente, para você conseguir vencer as situações. Mano, eu anotei aqui, dunamis é o poder de Deus que nos dá influência, para influenciar a sociedade, para influenciar os nossos filhos, para influenciar o nosso bairro, para influenciar as nossas vontades, os nossos desejos. É autoridade espiritual e natural. Tem coisa que você tem que repreender, mas tem força que você precisa de autoridade para resolver com a tua voz. O que é natural nós temos que fazer. Então, o dunamis de Deus na nossa vida é a autoridade que nós temos para resolver situações na nossa vida comum, mas também para determinar em regiões espirituais, para liberar palavras nas regiões espirituais, para combater o diabo e ele fugir de nós. E a habilidade são os dons. Aí a gente volta no que o apóstolo Paulo estava falando no versículo 11, porque a habilidade fala de dons, fala de como fazer as coisas, fala como resolver as coisas, como entender as coisas. É a habilidade, mas em quem? No poder do Espírito Santo. Mano, vamos lá. Porque no Evangelho, no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Toma aí mais uma. No Evangelho, que são as boas novas, é revelada a justiça de Deus. Eu sempre me perguntei, o que é essa justiça de Deus? Eu sempre me perguntei, que justiça é essa de Deus? Quando ele fala que se revela, é que se descobre, é que se expõe, é que se torna descoberto, é que se torna claro a justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? Você talvez esteja me perguntando. Fala aí, pastor, o que é a justiça de Deus? O que é a justiça de Deus? A palavra justiça aqui, eu não vou saber falar exatamente, mas é diasconai, alguma coisa assim, eu não lembro exatamente a pronúncia, mas está dizendo o seguinte: a justiça de Deus é o estado daquele que é como deve ser. No Evangelho é revelado a nós o estado de como nós devemos ser. E como que nós devemos ser? Íntegros. Aí a gente volta pro versículo 16. Mano, a Bíblia é demais. Aí a gente volta pro versículo como que é? Íntegros. Com virtude, pureza de vida, justiça humana, pensamento de Deus, sentimentos e ações corretas. Vou repetir para você que entrou agora. O texto diz: porque eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. E aí no versículo 17, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. É descoberto qual é a forma que nós devemos ser em Jesus. Como nós devemos ser em Cristo: íntegros, puros, retos, justos, com pensamentos em Deus, sentimentos e ações direcionadas por Deus. É por isso que eu não vou falar palavrão, é por isso que eu não vou xingar, é por isso que eu não vou ofender, é por isso que eu não vou mentir, é por isso que eu não vou enganar, é por isso que eu não vou ouvir uma coisa e falar outra, eu não vou fazer fofoca, eu não vou trazer divisão, eu não vou trazer mentira, porque isso não é a justiça de Deus, isso não é quem Deus está me formando para ser. Eu abandono essas coisas por amor a Cristo. Por quê? Porque quando eu tenho o Evangelho de Deus revelado a mim, eu entendo a justiça de Deus. Essa é a justiça de Deus. Que você seja um homem íntegro, que você tenha virtudes, que você seja puro, que você tenha a justiça verdadeira, que você tenha pensamentos direcionados, que você tenha sentimentos direcionados, que você tenha ações direitas, baseadas na palavra de Deus. E aí ele diz: uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Ele volta ao que ele começou lá atrás. Olha só como que se conecta. Ele volta a falar que encorajados pela fé. E aí no versículo 5, que vocês vivam pela fé. E aí ele termina: uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito: o justo
viverá pela fé. Ou seja, Deus espera que nós vivamos de uma maneira agradável, correta, perfeita, santa, mas cheio do dom de Deus, cheio do evangelho de Deus. Ei, meu querido, eu amo revelações, eu amo receber revelações, mas eu amo entender a palavra. E ele fala, olha, o poder, eu não me envergonho do evangelho porque é o poder de Deus. E ele fala para os romanos, eu queria estar aí porque eu quero revelar algum dom para vocês, um dom que fortaleça e os encoraje. E o dom é o que? O carisma de Deus é nos fazer íntegro, é nos fazer reto, é nos fazer puros, é nos fazer justos, é nos fazer bem-aventurados. Ei, o maior dom que Deus tenha revelado na sua vida não é o dom de revelar, não é o dom de profetizar, não é o dom de curar, é o evangelho. Não me envergonhe do evangelho, porque ele é o poder de Deus. Mais do que isso, o Espírito Santo que está sobre você. Eu declaro sobre a sua vida que o poder desta palavra de Romanos 1, até o versículo 17, que é onde nós paramos hoje, estará sobre a sua vida. Você receberá o dom de Deus que vem pela fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, a prova daquilo que se espera. Eu declaro sobre a tua vida que os dons de Deus serão revelados sobre você, que você será encorajado, que você será fortalecido, que você será transformado, que você será encorajado, fortalecido, reanimado, reavivado, que os dons de Deus vão começar a aflorar sobre a tua vida e farão você ser testemunha ocular daquilo que Deus já fez, daquilo que Deus está fazendo e daquilo que Deus fará. Você não vai ficar parado esperando Jesus chegar para fazer um milagre na tua vida. Você vai fazer o cumprimento da palavra. O dom de Deus será sobre a tua vida e você vai ser o causador de milagre na tua casa. Você vai ser o causador de milagre na tua família, no teu bairro. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a tua vida que os dons de Deus serão agora sensíveis sobre o teu coração. Que toda falta de discernimento espiritual, que toda falta de entendimento espiritual, que todo bloqueio psicológico, mental, que vem na tua mente te bloqueando, te paralisando, já está repreendido em nome de Jesus. Eu quero compartilhar com você esse dom. Meu Deus, em nome de Jesus eu oro pelos teus filhos, pelas tuas filhas, por aqueles que estão assistindo agora ao vivo e que vão assistir depois. Compartilha, Senhor. A tua palavra diz, o apóstolo Paulo falou para a igreja de Romanos, eu quero compartilhar um dom de Deus com vocês, para que vocês sejam fortalecidos e encorajados. Meu Deus, encoraja teu povo, encoraja a tua igreja, encoraja os meus irmãos no dom do Espírito de Deus pela fé, porque a fé é firme fundamento das coisas que não vêm, a prova daquilo que se espera. Toda incredulidade matrimonial, toda incredulidade financeira, toda incredulidade emocional, toda incredulidade, Senhor, no trabalho, na escola, na saúde, eu quebro em nome de Jesus e eu declaro, eu compartilho o dom da fé com os teus filhos, eu compartilho o dom da fé com a tua igreja e eu declaro frustrado toda cegueira, toda incredulidade, toda paralisia espiritual, todo espírito que som dos filhos, que som do casamento, que sonda todas as áreas da vida dos seus filhos, nós repreendemos com a autoridade do nome de Jesus e pelo poder desta palavra, Senhor, eu te peço, compartilha com nós o dom, compartilha com nós o poder, compartilha com nós, Senhor, a tua justiça. Nós queremos ser como diz a tua palavra, ser como devemos ser, justos, puros, com discernimento, justos, fiéis, obedientes e tementes à tua palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu concordo com a bênção, eu concordo com o milagre, eu concordo com a resposta. Eu libero na região celestial os dons celestiais, assim como o apóstolo Paulo, Senhor, eu como pastor, libero os dons de poder sobre a vida dos teus filhos, o dom da fé, que toda manipulação da fé de Satanás na mente, nas finanças, nos sentimentos, nas emoções dos teus filhos seja quebrada e que eles sejam encorajados no Senhor e na força do seu poder. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja bem-vindo, Espírito de Deus. Seja bem-vindo. Nós só queremos a tua presença. Nós só queremos a tua glória. É o que eu te peço nessa hora. No nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Bom, os devocionais vão ser assim. Nossa, eu senti um poder de Deus mesmo aqui, nessa hora. E os devocionais vão ser assim todos os dias.
Mesmo dia que tiver culto, escola DNA, acabando a escola DNA, eu já venho pra cá, a gente já faz o nosso devocional, a gente já ora, a gente já intercede, a gente já ministra sobre a sua vida, tá bom? A todos que mandaram mensagens aqui, mandando mensagem, eu não consegui ler, vou ler depois, eu respondo se der pra responder, obrigado. Compartilha se foi bom pra você, se Deus falou com você, compartilha. Nós estamos aí 21 dias, vamos fazer juntos? 21 dias de devocional? Vamos fazer juntos? 21 dias nós vamos ler o livro de Romanos. Pelo jeito, não vamos conseguir ler toda. A gente leu só 17 versículos. Meu Deus. Vou tentar ser mais sucinto, mas foi um tempo precioso. Que Deus venha derramar sobre a sua vida poder, autoridade, unção, e que você durma em paz, em segurança com a sua família. Deus te abençoe e até amanhã no nosso devocional. Até mais, gente. Até mais.